Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declaração, testemunho do fundo da alma e do coração, daquele que foi o maior de todos os missionários de todos os tempos e, simultaneamente, um grande pastor, um pastor segundo o coração de Deus, homem convertido, homem que odiou, mas que após conhecer Jesus Cristo, passou a amá-lo profundamente, do ódio ao amor profundo, um servo exemplar. E ele para nós testemunhou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava preso quando escreveu essas palavras, numa prisão domiciliar, e ele tinha todas as obrigações, todos os compromissos, e ele tinha que arcar com todas as despesas da sua prisão domiciliar. E ele fora ajudado pela igreja dos Filipenses, que lhe enviaram uma oferta de amor que abençoara e suprira todas as suas necessidades. Por isso, ele escreve também para agradecer. Mas, além de agradecer, ele deixa claro que, para ele, aquela oferta era uma evidência de cuidado, de carinho, de amparo. Ele chama a oferta de cuidado. Ele também deu testemunho de que Deus o capacitou a viver de um modo independentemente das circunstâncias. Portanto, ele não focava absolutamente em dinheiro. No entanto, para que os filipenses não pensassem que, de algum modo, ele pudesse estar desvalorizando aquela maravilhosa e generosa oferta, ele declara no versículo 14: todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Todavia, ou seja, mesmo que Deus tenha me ensinado como me ensinou, e eu tenha aprendido como aprendi, a não depender das circunstâncias nas quais eu me encontre para ser uma pessoa realizada, satisfeita, contente e feliz, mesmo que eu tenha experiência de ter tanto em abundância quanto escassez, fartura ou privações, mesmo que eu tenha toda a experiência de todas as situações possíveis da vida, ele diz: fizestes bem em participar da minha aflição. Veja bem, fizestes bem. Aquela oferta foi uma obra de amor. Eles fizeram bem. O dever do crente é fazer o bem. E ao detectar e ao saber da necessidade do apóstolo, eles fizeram muito bem. E o apóstolo aqui aplaude, ele agradece, ele parabeniza pela atitude deles. Fizestes bem em participar da minha aflição. A palavra participar tem consigo, é uma palavra maior, mas traz consigo a palavra comunhão, koinonia, e ao ofertar, Paulo está dizendo: vocês estão se tornando coautores, coparticipantes, vocês estão levando esta carga comigo. Aquela oferta não era apenas dinheiro sendo enviado de uma igreja para uma pessoa, era uma participação na obra missionária. Os filipenses, eles realmente eram gratos a Deus, o Senhor, por aquilo que fizeram, por aquilo que Deus fizera por eles, através da instrumentalidade de Paulo e de Silas. Por isso, eles decidiram participar das aflições do apóstolo Paulo. É muito interessante quando nós lemos na palavra de Deus, por exemplo, nós encontramos o Senhor Jesus, de acordo com Marcos, capítulo 14, versículo de número
32 e 34, nós encontramos Jesus no Getsêmani. Então, foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Observaram? Ficai aqui e vigiai comigo. Participem das minhas aflições. O Filho de Deus, homem, 100% homem, necessitou, careceu de ter ao seu lado os seus 3 apóstolos mais íntimos, João, Tiago e Pedro, os mais íntimos dos seus apóstolos. E ele pede: ficai aqui e vigiai comigo, levem essa carga comigo, participem da minha tribulação, da minha aflição. Isso é muito importante compreender. E eles, os apóstolos, estiveram ali com Cristo. Sabemos que eles falharam porque dormiram, falharam porque estavam competindo entre eles mesmos, qual deles seria o maior, e por isso não obedeceram, não ajudaram o Senhor naquele momento, o que é absolutamente lamentável. No entanto, os filipenses, eles participaram das minhas aflições, disse o apóstolo Paulo. A palavra aflição pode ser também traduzida por tribulação. As aflições de Paulo, as tribulações de Paulo, eram produtos da sua salvação, da sua conversão, da sua gratidão, do seu compromisso com Jesus Cristo, com o compromisso de pregar a palavra, de levar ao maior número possível de pessoas a santa palavra de Deus. Paulo queria salvar o maior número possível de pessoas. Ele era um cooperador do Evangelho e, por causa disso, ele estava preso, vivendo aquela tribulação. Um homem tão dinâmico, um homem ali restrito a uma casa, a uma cela, um homem ali confinado. Você pode imaginar, você que tem internet, tem uma casa ampla, com televisão, com canais, com tudo. Não é fácil ficar dentro de casa, a pandemia está aí para não nos deixar esquecer. Pode imaginar o que era uma cela, sem televisão, sem internet, sem nada, sem ninguém, aquele confinamento. Por quê? Por causa do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele já tinha ensinado e pregado, segundo Atos, depois de pregar numa turnê missionária, ele e Barnabé fazem o sentido inverso daquela caravana, renovando o ânimo dos discípulos e exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Sim, em meio a muitas tribulações, todo aquele que se converter, ele viverá e passará por tribulações como consequência da sua fé, como consequência do seu compromisso com Jesus Cristo. É muito interessante também que ele disse para os Tessalonicenses, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Fazia parte do conteúdo da classe de doutrinas do apóstolo Paulo ensinar que tribulações por causa do Evangelho eram inevitáveis. Portanto, quem não quer sofrer, quem não quer enfrentar tribulações, não deve abraçar Jesus Cristo. Muita gente não prega o Evangelho no trabalho, na vizinhança, na parentela, na vizinhança. Sabe por quê? Porque não quer ter problemas.
o desejo de ter conforto e de não ter problemas, ele supera, excede e vence o de compartilhar o Evangelho, lamentavelmente, porque sabemos que quando você prega o Evangelho, você está enfrentando o mal, você está enfrentando forças espirituais malignas, você está enfrentando a oposição, as pessoas reagirão e você provavelmente terá problemas, você sofrerá afrontas, ridicularização e coisas do gênero. Por isso, muitos calam-se covardemente, porque não querem ter tribulações. Mas o apóstolo Paulo diz: fizestes bem em participar. Como foi que os cristãos filipenses participaram da aflição de Paulo? A aflição de Paulo era a sua prisão e todos os custos de bancar aquele encarceramento por causa do Evangelho. E eles fizeram bem ao participar, quando mandaram para ele oferta para que ele pudesse suprir suas necessidades na prisão. Assim, quando você deseja abençoar o missionário, um projeto missionário, você está participando daquele projeto, você é co-participante, você é co-autor. A obra de Deus não é uma obra feita por um missionário, é uma obra feita pelo somatório das forças dos sustentadores, aqueles que oram e aqueles que contribuem. Quando você contribui, você está participando da aflição daquele missionário e você está aliviando, você está participando do ministério dele, daquele ministério para o qual Deus o chamou, Deus o vocacionou e Deus o capacitou. Assim, é um elevado privilégio participar com ofertas da obra missionária. Não fique de fora, não perca a bênção de participar. O seu dízimo é a sua participação na sustentação da obra do Evangelho, a sua oferta missionária igualmente. Portanto, queridos e queridas, participemos da aflição daqueles que estão na linha de frente pregando o Evangelho. E se você quiser realmente seguir a Cristo, não espere bonança, não espere, pelo contrário, saiba, conscientize-se de que tribulações aguardam, tribulações por causa de Deus, de Cristo. O próprio Jesus disse: pensais que eu vim para trazer a paz? Não, eu vim causar divisão. Eu vim colocar e jogar um contra o outro. Por quê? Porque as pessoas, elas se dividirão por causa de Cristo Jesus. Ele é o grande divisor da humanidade. Ou você é cristão e está com ele, ou você não é e está contra ele. Não há meio termo. Pode acreditar, porque isto é ensino da palavra de Deus. Eu rogo para que Deus, o Senhor, te dê entendimento e te abençoe rica e abundantemente.